Estamos de volta com mais um episódio da segunda temporada da série Causos de Condomínio, um oferecimento do Síndico Net em parceria com a Eletromídia. Eu sou Catarina Anderaus, editora-chefe do Síndico Net e síndica do meu condomínio. Já estão no ar os 2 primeiros episódios que trataram de convivência e cães em condomínio. Certeza que você aí que está nos assistindo já se identificou só de ouvir os temas. E hoje a polêmica promete ser fortíssima, porque vamos tratar do assunto que é um dos campeões nas buscas do Síndico Net: barulho e perturbação do sossego. E para apimentar o nosso bate-papo, temos um elenco e tanto para contar os causos e compartilhar as soluções. Então está aqui comigo Vanessa Muniz, advogada e síndica profissional, e Pamela Brusco, administradora e síndica profissional, além de Fernando Zito, advogado especializado em condomínios. Sejam super bem-vindos. Obrigada, uma alegria estar aqui. Para a gente é um prazer contar com vocês. E Vanessa do céu, me conta esses causos que você selecionou, que tem um misto de riso, de pânico, de constrangimento. Explica melhor para mim o que tinha nesse apartamento. Tinha um rato mesmo no teto do apartamento? Pois é. Primeiro que em apartamento, a não ser que a pessoa more na cobertura, ela não vai ter um telhado, né? E essa unidade privativa, uma senhora, ela ficou completamente descontente com o nosso zelador quando ele disse assim, olha, a desratização aqui do condomínio está em dia. Aí vocês me perguntam, como assim desratização? Porque ela entendia que tinha ratos no telhado. Aí eu falei, mas como assim ratos no telhado? É a mesma coisa, o zelador falou, aqui senhora, não temos ratos no telhado, porque a senhora não tem nem telhado. Aí eu fui conversar com ela, eu falei, olha, o que tá acontecendo? Ela falou, olha, todos os dias à noite eu tenho que dormir com barulhinhos de ratos andando de um lado pro outro no telhado do meu apartamento. Eu falei, na laje da edificação que dá pro apartamento de cima. Ela falou, como assim apartamento de cima? Eu tô falando da laje do meu apartamento, do telhado do apartamento. Eu falei, então, é que o apartamento, no caso da senhora, não tem um telhado. Tem uma laje e tem uma unidade privativa que está acima da senhora. Não. Eu estou falando sobre os ratos. Com certeza os ratos subiram pelo elevador, entraram no telhado e aí estão perturbando o meu sono. Não consigo dormir, eu não consigo fazer mais nada. Às vezes eu troco o dia pela noite, procuro tentar trabalhar de dia, dormir de dia para poder trabalhar à noite. E eles ficam pra cima e pra baixo. Olha, primeiro que a desratização do condomínio, como o zelador disse, tá toda em ordem. Não tem nada aqui que desabone e a gente nem tem notícias de ratos pelo condomínio, ao contrário. Eu falei, agora a questão aqui é entender, a senhora pelo menos entender que não tem um telhado no seu apartamento. O que nós temos aqui é a laje da edificação e tem o apartamento da unidade de cima, que provavelmente deve ter os seus pets, e esses pets, não é, danadinhos, ficam indo pra lá, pra cá. Ela falou, não é possível, cachorros não fazem esses tipos de barulho. E aí, na ocasião, eu falei, bom, vamos tentar mediar essa situação, porque ela ficou realmente desesperada, ela estava desestabilizada, porque ela não estava conseguindo dormir. E você chegou a levá-la no apartamento de cima, apresentar pra vizinha, pra ela entender também a estrutura do prédio? É isso, o que eu fiz? Eu falei, bom, vou mediar tudo isso, conversei com a vizinha de cima e falei, olha, a sua vizinha de baixo, ela tá entendendo que tem ratos no condomínio. Ela falou, e tem? Eu falei, não tem. Mas ela tá reclamando por conta dos barulhos, provavelmente dos seus pets. Eu tenho 2 pets. Aí eu falei, bom, já temos aqui uma questão da qual se confirmou. Uma pista, né? É, uma pista. Ela falou, não, eu tenho 2 pets e é o seguinte, ninguém vai impedir os meus filhos de patas no direito de ir e vir. Já mudou o Aí problema. eu disse, olha, na verdade, nós não estamos querendo impedir os animaizinhos, os seus filhos de patas, de circular no apartamento. A gente só quer chegar num consenso pra vocês tentarem. Quero que ela conheça a senhora, porque tem uma ela não harmonia, sabe. né? Eu falei, olha, ela é uma senhora de idade. Pra ela, não existe a senhora aqui, existe um telhado e ratos nesse telhado. Então, eu tô querendo marcar um café pra gente bater um papo, a senhora conhecer a sua vizinha, ela conhece a senhora, e os seus filhinhos de patas também. Enfim, pra ela ver que não são ratos, que são pets.
Bom, a situação foi assim tão alarmante que a outra já começou a achar que a vizinha estava interferindo no direito Aí constitucional já começou de ir e vir dos uma pets. outra história. Bom, depois de um tempo, consegui convencer as duas a tomarem um café. Quando chegou ali na conversa, né, elas começaram a uma falar. Primeiro elas começam a querer brigar, né? Quem tem mais direito do que a outra. É sempre nessa situação. É o meu direito, a outra. Não, mas é o meu direito. A outra é meu direito de dormir, também é constitucional, porque aí tem a ver com a pessoa humana. Olha essa, E começou. aí isso, uma junto com a outra. Uma com a outra já, e eu tentando intermediar, né? Porque quando começam a falar, e mulher, quando já começa a falar também é uma coisa, né? Uma quer falar Vai que mais que a vai. outra. E quando interfere, né, Zito, em direito, uma quer ter mais direito do que a Não, aí outra. começa a falar e sai da esfera do rato, já entra no meu direito, no Entendeu? bar. Mas tudo misturado, tudo misturado. E o mais legal é que depois elas conseguiram entrar num consenso, e a vizinha de baixo, que era uma senhora, ela fazia aqueles crochês, ela fez sapatinhos. Pra pôr no cachorro? Sapatinhos pra dar de presente pra vizinha de cima, pros ratinhos, pets. Mas ela já entendeu que não era mais rato. Aí ela percebeu, porque foi conhecer os pets. Aí ela, não são pets. Eu falei, não, são meus filhos. Ixi. São meus filhos de patas. Então, senhora, por favor, mude a forma de falar dos meus Uau. filhos. Claro, seus E aí filhos tem de que patas. adequar, Você né? vai se adequando, né? E é desafiador, porque até essas nomenclaturas, né, Nossa, Zito? esqueci. A gente tem que tentar adequar isso. E aí foi engraçado que ela fez vários sapatinhos. Aí depois chegava no Natal, dava sapatinhos mais Borracha, novos. de lã, de todo quanto é emborrachados. tipo. E deu certo a estratégia? Deu certo, deu certo. Mas aí depois, assim, só com sapatinhos, não foi o suficiente. Aí a senhora embaixo, ela falava, olha, trouxe um tapete pra sua Uau. casa. Ela começou a interferir. Depois foi outro problema, né? Então eu sou arquiteto aqui pra trocar o seu piso. Quase isso, Zito. Depois, obviamente, depois eu saí do condomínio, mas assim, até a parte onde eu estava, ela tinha comprado placas GVA Uau. pra querer colocar no apartamento de cima. E a vizinha, depois ela falou, olha, que legal, esse pedacinho eu posso colocar na área de serviço. Quando ela veio com tapetes mesmo, ela falou, tapete já não dá, porque os meus filhos, às vezes, o xixi escapa, ela falava. O xixi escapa, aí vai pro tapete, minha casa começa a ficar cheirando que mal. limpar. Mas até que ela foi aceitando, É. né? Aceitou Foi. como é que é? Os presentinhos. Presentinhos, Mas o é EVA. desafiador. Não, e depois, você não sabe, quando ela deu esse tapete pela primeira vez, e aí ela falou que às vezes vazava o xixi dos cachorros, porque eles usavam fraldinhas também. Tá. Aí falava, vazou o xixi. Os vizinhos começou a cheirar mal o apartamento. E quem tem, acaba se acostumando com o cheiro, né? Tem um filme do Celton Mello que chama O Cheiro do Ralo. Sim, É eu uma já história, assisti esse é uma história filme. bem interessante. A pessoa se acostuma com o mau cheiro, se acostuma com aquilo e com aquilo. E aí os vizinhos da frente já começaram a reclamar, dizendo que vinha mau cheiro do apartamento. Você veja, começou um problema no apartamento Olá. de baixo, que transferiu o apartamento Olha de a cima, que já foi confusão. pra coletividade. E é um desafio, né? E no final, como que resolveu essa parte do cheiro? Do cheiro, você não sabe, ela encheu a porta daqueles, sabe aqueles bom ar que fica automático cada sim. meia hora? Colocou Solta, na parte né? de É cima Rick da lá, parte. aqueles Exatamente. Foi a situação. E ela pegava incensos e ficava com incensos na Pra porta. disfarçar, né? Tudo era disfarçado, mas a limpeza em si podia ter melhorado, né? Mas pelo menos a questão do barulho Foi foi resolvida. resolvida. Barulho veio da loucura, né? Porque você mora num prédio de 10 andares, eu moro no quinto, não tem ninguém na minha cabeça, tem um vizinho, né? Como é que ela imaginou que... Ela criou uma fantasia que era um rato, não sei se ela sonhou com o rato. É que os barulhos são parecidos. Eu tive um caso parecido. É porque tem... É a se você unha, tem né? aquele... Latinhas. Se você tem um carpete assim, não fala, você tem aquele carpete, aquele piso vinílico bem fininho, fica assim, né? Ó. Casquinha de ovo. Aí a unhazinha... Carpete de madeira também faz É. barulho. A eco, né? Realmente. Imagina. Então ela já criou isso daí, ainda bem que você conseguiu fazer mediação. Foi incrementando, Direito colocando... de ir e vir. Como é que fica aí nessa história? Não teria nenhuma dificuldade em permitir que o cachorro convivesse. Estava na casa dela, era um barulho que às vezes, se a gente ficasse lá durante, a gente não ia nem perceber. É que ela criou essa fantasia na cabeça dela e tudo potencializava. Sim. Então você vê, ela colocou tapetinho, ela colocava a botinha do cachorro, o sapatinho. Pra quê? Pra ela, qualquer coisinha que ela ouvisse, ruído ia ser vinculado Ao rato. ao rato. E Então, nós temos a questão do direito animal. Hoje a gente tem a questão do direito animal que deve ser respeitado. Sim, E aí, sim. já que se fala tanto em Constituição, é um direito também ali constitucionalmente previsto e que deve ser aí ter guarida dos condomínios e das pessoas, né? Você não pode hoje impedir Não, já. alguém de ter um pet, um animal Sim. de estimação. Claro, a gente tem que tomar cuidado, né? A gente fala muito do direito de vizinhança, né? O proprietário, coproprietário tem o direito de intervir quando o outro vizinho faz alguma coisa, né? Porque até os síndicos têm um limite nas suas atribuições, Sim. né? Isso também tem. Dá pra interferir
divide mais Não, também, né? não, Ainda você mais não quando é entre... No caso ali, Exato. eram as duas só, né? Na verdade, não era um problema do condomínio, É. né? Só passou a ser um problema do condomínio quando o mau cheiro da unidade de cima passou a interferir no hall da área comum. É. Aí a gente tenta mediar, né? Por isso que eu falo, todo síndico tem que fazer um curso Sim. de mediação de condomínios, porque você cria mais ferramentas, vamos dizer assim, para criar uma habilidade de transformação De de um problema, de um alternativas, né? conflito. E o importante ela falar isso daí, assim, geralmente essas questões de barulho, outras, é entre Infiltrações. unidades. É isso. Sempre. E aí, assim, é muito cômodo para quem tá ali no meio falar, olha, a culpa é do síndico, o síndico não tem feito nada. Mas você fala, o que que você fez a respeito? Por exemplo, o que que ela podia ter feito? Aquela mulher tem uma loucura aí É. do rato, mas ela pode ir lá em cima e falar, poxa, seus cachorrinhos não tem como botar um sapatinho, me atrapalha, poxa, eu tenho problema, eu às vezes tenho um problema auditivo e potencializo o barulho. Ela podia ter quebrado o gelo e ido até lá. Só que ela não fez, ela foi procurar o condomínio e o seu perfil. Se tivesse um outro síndico, outra síndica com um perfil diferente, poderia não chegar nessa solução. Sim. Você fala, me prova que tem barulho. Aí a pessoa ia falar, tem aqui, o zelador já poderia ficar na porta esperando um tempão, não ia perceber nada. Sim. Então é o seu perfil para tentar se aproximar, as pessoas fazer um cafezinho, aproximar, que quebrou o gelo e no começo elas tinham um conflito porque a moça do rato queria culpar a outra, o seu rato que está me atrapalhando, e não era isso. Não. Então no final ela viu que não tinha, recuou, começou a dar os agradozinhos para tentar minimizar. E a questão do animal de estimação, em especial do cachorro, hoje em dia a jurisprudência ela permite que a pessoa tenha cachorro. Claro, tem algumas raças que a gente sabe das implicações de botar focinheiro, mas hoje o cachorro ele faz parte da família. Sim. Então tem pessoas que têm aí, passam por tratamentos psicológicos e o cão guia, é um companheiro. Então a gente não pode falar assim, mas aquele condomínio tem uma convenção que proíbe. Esquece isso não existe mais. Não tem aquele condomínio que eu não posso ter cachorro. Tem, é um Aqueles companheiro. cães que vão junto com a pessoa, que tem até um Exatamente. termo próprio, Sim, né? sim. Que Claro, eles... você tem que respeitar a higiene, É isso. porque você falou, a questão do barulho já tinha acabado. Aí começou uma questão de cheiro. A gente sabe que não que tem deixa de ser perturbação do Não sossego. deixa. Sim. Saúde, É. salubridade, são os S's, né? Uhum. Então os vizinhos vão se incomodar, não com o barulho, com o cheiro. Claro, você chega no seu andar lá, uma visita, você tem um cheiro de xixi de cachorro, aquele cheiro que a pessoa não tem higiene, né? Tem lugar que você vai, minha casa tem cachorro. Nossa, eu não senti o cheiro. Outras não, que você entra na casa, tem um cheiro já que não foi lavado direito o tapete. Vai Então, ficando, Será né? é tem isso que gente atrapalha. pra limpar? Então aí a salubridade e muitas tem vezes a cachorro. segurança, mas o seu perfil de conciliadora que resolver esse problema. E normalmente, os pets, a gente tem a questão da reclamação do latido, É. né? Nesse caso específico, não eram os latidos. Os Eram- cachorros nem latiam. Era só o barulho das patinhas que patinhas. incomodavam somente aquela unidade privativa. E ninguém mais, né? E ó, antes da gente entrar na história da Pamela, eu esqueci de apresentar a nossa plateia! Mais um episódio, a gente contando com essa turma super animada aqui da Eletromídia. Duas síndicas profissionais incríveis, Josimar também. E eu acho que vocês aí têm coisa para contar pra gente sobre esses causos aqui, não tem não? Ó, Beth já pegou o Ela tá microfone. agitada, hein, olha lá. Coisa. Animação pura. Bastante, né? A nossa vida, né, é cheia de emoções e cheia de histórias, né? É isso. Eu queria fazer uma perguntinha para Vanessa, já que nós estamos inaugurando a plateia, né? Claro! Vanessa, sou sua fã, como Obrigada. colega de profissão. Eu acho que a gente tem que se respeitar muito, né? E esse mercado, eu tenho certeza que logo, logo a gente vai conseguir alcançar esses objetivos. Isso. Como fã e conhecendo a sua história, a sua carreira, o quanto você conquistou, né? Conseguiu conquistar para chegar até aqui. Você é advogada. Sim. Então, quando você passa por uma situação como essa, e aí? Você deixa de lado a advogada, primeiro é a síndica, e aí? Como é que você faz? Olha, é uma excelente pergunta, também sou sua fã. E graças a Deus que a gente está aí tentando mudar esse mercado condominial, trazendo união entre todos nós. Obrigada por isso. Bom, eu não consigo, de forma alguma, deixar ao lado a advogada. Difícil. Gente, é assim, eu falo para todo mundo, né? Eu não nasci advogada, mas obrigatoriamente eu vou morrer advogada. Sim. Não nasci síndica e não pretendo morrer síndica. Nossa, que loucura falar tudo isso. Mas é verdade, né? Tem que... Odeia mais. Tem que buscar um pouco de sanidade no final da vida. Mas assim, o que eu quero dizer é assim, não tem como eu tirar a questão da Vanessa advogada no trato interpessoal e coletivo dos condomínios que eu faço gestão.
Parece bobagem, mas a Taula também, que tá aqui na plateia, um beijo também, advogado, acredito que também deva agir dessa forma. A gente não consegue se desprender da carreira. E para nós, que somos advogados e trabalhamos como síndicos de condomínio, acaba sendo mais fácil lidar com determinadas relações, porque eu não preciso consultar o meu jurídico. Quando eu quero, por exemplo, alguma coisa assim, para validar aquilo que eu falei, principalmente com conselho, vai lá, Vitor, valida pra esse pessoal ver que aquilo que eu tô falando. Porque eles querem isso aí, né? Tem gente que fala, mas se for advogado, não, você não serve. Às vezes, cada de ferreiro, espeto de pau, né? A pessoa tá lá pra ajudar, a pessoa não quer. Então, assim, eu sempre falo, valida lá, por favor. Eu já sei qual vai ser a resposta, porque eu estou estudiosa, Sim. Eu não sou só advogada, só síndica, só advogada. Não tem como, né, separar isso. Eu trago as questões tanto de mediadora, porque fiz muita mediação, né? Na área jurídica são mais de 20 anos. Só advogando, mediando. Na sindicatura é um pouco mais de 12, ou seja, eu estou engatinhando ainda. Não que na advocacia não, mas não tem como você se tirar isso. E eu falo o seguinte, que as mesmas síndicas ou síndicos que não são advogados, acabam se tornando por tabela. Sim. Tem síndicos muito mais competentes do que advogados formados com a OAB válida, Porque foi né? se especializando nos Sim. assuntos, já Sim. sabe toda a Tá legislação. Sim, ficam experimentados naquilo. Então é um misto da Vanessa síndica, em que pese eu não misturar qualquer tipo de papel dentro dos meus condomínios, porque eu falo que é falta de ética profissional e é conflito de interesse, sim. Legal, né? esse ponto. Eu tenho que respeitar. Eu não advogo para os condomínios que eu sou síndica. Agora, um ponto que eu achei interessante do que você trouxe é que, por exemplo, você como advogada, você já tem um olhar sobre os conflitos, sobre as questões, e você sabe que caminho que Sim, dá para... sim. O que realmente eu tenho que seguir com uma assessoria jurídica, com um advogado. E quais são os casos que basta uma mediação bem feita, uma conversa ali que você use técnicas, e que daí facilita a conversa entre as pessoas. Então, acho que isso é um grande diferencial também na hora Sim. ali do vamos ver, né? Sim, olha, tem uma questão importante, que eu falo, até o Zito vai concordar. As pessoas falam assim, que um advogado é imprescindível para que se faça justiça. É verdade. E é tão verdade que o advogado raiz, ele vai fazer de tudo para que os litígios não cheguem ao judiciário. A gente chama isso de princípio da razoabilidade, a gente fala muito nas questões de economia processual, o fórum está abarrotado, a gente percebe pela prática que as questões da oração, eu até faço assim, olha, são prováveis, improváveis e remotas. Não existe causa-ganha, mas você já sabe pela prática qual o direcionamento daquele litígio. Então, se você já sabe que a pessoa vai gastar dinheiro para entrar com uma ação e ela vai perder porque ela tá querendo deixar o ego dela maior que o baço, desculpem falar, mas às vezes é o ego maior que o baço. Às vezes a pessoa é vaidosa, tem uma soberba muito grande, ela quer ganhar por ganhar e vai perder. E aí, por que eu vou permitir ou deixar que aquilo chegue mais longe se eu já sei qual é o caminho? Então, eu tento mediar, eu tento ser ponte, eu tento facilitar. O síndico, ele tem que ser um facilitador. Ele tem que facilitar as relações humanas. Eu não vou querer que eles fiquem em fight, briga, bobagem, todo mundo pra perde. apaziguar, né? O advogado ou o síndico, ele tem que buscar o ganha-ganha. Todo mundo ganha. Três pontos que ela falou que eu acho bem importantes, né? Agora, mudando um pouco a pergunta. Eu já fui síndico também, morador. Quando eu me casei, eu morava num condomínio no Jaguaré, 300 apartamentos, né? Aí eu falei pra minha esposa, eu vou na assembleia. Você não vai virar síndico, né? Eu trabalhava com o Márcio. Claro que eu vou virar síndico, como não? Aí virei síndico lá. Então eu era advogado que virei síndico. Depois eu fiquei... Tinha um condomínio que eu já advogava, olha que engraçado. E um amigo meu era o síndico. Aí estamos numa assembleia, eu tô quieto no meu canto lá. Aí ele tem aquelas lojas que vendem chopp, né? De aluga chopeira, tudo mais. Ele tava chegando em novembro, dezembro. Pessoal, eu vou ter que me ausentar de ser síndico. Eu falei, ué, que ele não falou nada? Que ele tá louco? Porque pra mim, dezembro, verão, é onde eu vendo pra caramba. E eu tenho que focar na minha loja. Acabado de abrir, 2 anos e tal. É sazonalidade, Aí eu falei, né? vai falar pra alguém, eu ia olhando na plateia quem que ia ser ali. Eu queria falar pro Zito ser o nosso síndico. Falei, hã? Assim? Foi indicado sem ser consultado. Eu falei, mas como assim? Não, é por 3 meses, 5 meses. Eu falei, gente, tudo bem, mas eu não... Aí eu falei, tem algumas condições, não vou poder vir todo dia aqui, enfim. Então eu já tinha uma experiência como síndico morador e me jogaram lá como síndico profissional. Só que o que ela falou é importante. A gente na faculdade de Direito, você fica lá 5 anos, faz estágio, faz uma série... E você cria o espírito conciliador. Claro, para advogado, vamos receber honorários, paga aí, vamos entrar com a ação. Tem advogado que vive disso daí. Só que no meu escritório, às vezes eu recebo uma pessoa para uma consulta, pode ser síndico ou qualquer outra área. Se a pessoa não me convence, eu não entro. Eu não vou entrar. Eu falo, Catarina, olha, a gente vai tomar um café aqui, eu não vou nem te comprar a consulta. Então, faz o seguinte, você não me convenceu.
vou te explicar os motivos. Se você quiser procurar outro advogado, Fica à vontade. mas assim, eu não vou te enganar. Você tem que me convencer. Se eu estiver te enganando, não é isso que vai fazer eu ficar mais rico ou mais pobre, não é isso que vai motivar minha advocacia, mas eu não quero, eu prefiro não fazer isso. E outro ponto que você falou que eu acho fundamental, a gente sofre muito, não só como o papel do advogado com o síndico, mas a gente sofre muito enquanto advogado na concorrência que nós temos com as administradoras. Sim. Né? Por quê? A administradora, grosseiramente falando, o papel delas é pagar a conta, fazer ali a parte administrativa, a administradora. Só que você cansa de ver nos contratos que tem lá o jurídico. Aí você fala, poxa, antiético. é antiético, já tem a OAB, uma recomendação, só que você sabe muito bem Sim, na que prática. isso continua. Isso é, o Vem da mercado casada, podia separar né? isso daí. É, o O que é certo era péssimo. ficar cada um no seu quadrado. É isso. Entendeu? A administradora, ela pode ter um advogado para cuidar das questões Dela. dela, Uhum. das demandas que ela sofre, dos contratos que ela tem que assinar com os próprios condomínios, mas não dela oferecer um serviço. Então, isso que você falou é fundamental. É isso. Parabéns. E eu já sabia a sua resposta. Não tem como você separar. Não dá. E até legal, imagino que a Taula e você, quando forem numa concorrência, imagino que seja até um ponto importante. Mas eu não vou advogar para você, Eu falo advogar. exatamente Eu tenho isso. experiência nisso aí, para mim é até mais fácil alguns conflitos, porque aí eu enquanto advogado, eu recebo algumas consultas de alguns síndicos que naturalmente são consultas, vamos dizer assim, mais simplórias. Mas a pessoa quer que o advogado responda para pegar o meu e-mail, pegar um áudio, mandar para o conselho, como você bem disse, Sim. mas é normal. Então, o papel do advogado, ele acaba, às vezes, sendo também um papel de Sim. um orientador É isso. para o síndico. Dá É respaldo, uma troca, né? porque pela nossa experiência também, é uma troca que acontece. Valida, né? E agora nós temos mais uma participação da plateia, porque eu acho que eu escutei alguém comentando que teve ratos de verdade. É isso mesmo, Taula? Nossa, ratos de verdade, real, a história é verdadeira. Gente do Primeiro, céu. meninas sabem que, né, nesse mercado, como bem dito aqui, é importante que a gente esteja sempre bem e unidos, e eu gosto muito de vocês. Zito, né, vira e mexe, tô ligando para socorrer e dar algum parecer e ajudar. Mas eu tive vou só me meter aí. A Taula foi a primeira síndica profissional que eu conheci. Olha, Foi inspiração. E eu já falei isso pra ela. legal. Ai, que legal. verdade. Obrigada. Encontros aqui. Né? Não, nesse mercado é maravilhoso. Quando eu tenho uma história linda também com as duas, né? Com a Vanessa e com a Pamela, de quando a gente se conheceu. E uma hora eu conto pra vocês. Mas vou falar dos ratos. Vamos lá, rato. E real, aconteceu mesmo, não eram pets, eram ratos. É um condomínio de 11 torres. Uau. A Vanessa deve até saber dessa história, porque conhece até de onde eu tô falando. A gente começou a receber reclamação na administração de barulho de rato mesmo, né? Como essas patinhas, tal. Tipo, não é possível, tá em dia a dessatização, não tem rato na área comum, a gente não teve nenhuma aparição, nada. Não pode ser. E teimamos que não era, deve ser alguma outra coisa. Mas o pessoal da Ronda falou, olha, Taula, quando eles chamarem de novo, a gente pode ir até o apartamento para averiguar? Falei, pode. Só que começou no segundo andar, Nossa. depois no terceiro, Ó, subindo. depois no Desespero. quarto, e foi subindo a Aninhada. reclamação. E aí um dia encontraram, de fato, um rato no quarto andar. Uau. E mandaram a foto pra mim sindicar, mandaram no grupão e claro que chegou em mim, porque os prints voam, né, no condomínio. Nossa. Chegou pra mim e, síndica, temos rato de verdade, no quarto andar. Eu comecei, gente, rato no quarto andar? Não é possível, foi alguma mudança, veio com algum tapete, veio enrolado em algum lugar. E começamos a procurar o que estava acontecendo. E descobrimos que a gente tinha um acumulador Ixi. no primeiro andar. Ai, que horror. Meu E pai. Meu realmente Deus do céu. a gente teve uma infestação de ratos Uau. naquela torre. Nossa. Uma infestação de verdade. A gente teve que entrar com ação judicial Caramba. para poder ter uma medida, horrível. ingressar no E ele apartamento, porque ele morava não. no apartamento? Ele ia de vez em quando. Nossa. Ele E usava como um depósito. Ele usava como depósito. No apartamento tinham várias geladeiras com comida Meu podre. Deus do céu. Ele é O doente. Saúde colchão. pública, causa de saúde É, pública. não, saúde pública. Foi o que Perigosíssimo. a gente ingressou, inclusive, Um no problema de processo. saúde mental, né? Também. Acumulador. E essa foi a dificuldade. Fora Porque o clima realmente terrível, porque vive num ele negócio tinha um louco. problema de saúde. Sim. E estava Teve que chamar colocando os outros em vigilância risco. sanitária? Como que foi? A gente chamou, teve todo um processo. Não foi fácil conseguir uma liminar para que a gente Caramba. pudesse ingressar. É mesmo? A polícia teve que acompanhar a nossa entrada no apartamento. E quando a gente entrou, foi assim, uma Nem tristeza. cheiro. Cheiro. Desastroso. Tinham ninhos de ratos. Assim, uma Uau. coisa horrível. Tenho fotos para quem quiser um dia ver. Não. Isso teve que ir para uma assembleia, porque depois ele foi levado Teve que ser exposto. para condômino antissocial, porque ele não nos deixou entrar. E tivemos que realmente foi um caso de quase calamidade ali dentro.
E eram ratos de verdade. E o mais curioso é o seguinte: a gente tinha um acumulador em uma torre. Só que a coisa fica na cabeça da pessoa. Aí as outras torres começaram. Eu acho que eu tô ouvindo um barulhinho à noite. Eu, gente, não. Só fizemos todo um As outras 10 trabalho. torres começaram a entrar em pânico, Porque você qualquer entra em ruído, pânico. né? Qualquer ruído, você começa a achar. E é real. Eu É tive real. um caso de infestação com uma pessoa que era E quanto tempo acumuladora. demorou para resolver? Olha, a solução demorou quase 15 dias. Ah, até que foi rápido. Mas pra nós não, pra quem tava vivendo o Pra quem problema e os é ratos vizinho do subindo rato, e não é descendo. bom, não. Não foi nada fácil. E a vizinha da frente, porque era um apartamento que eles dividiam o elevador, entrou Uau, em pânico. imagino. Ela mudou de lá durante um Lógico, tempo. bota um... E depois entrou, inclusive, com ação. Mas acredita que ele entrou com uma ação contra nós, porque alegou que a gente tinha jogado coisas do apartamento fora. Gente, super sério. Foi um caso É sério. muito Caramba. sério e real. Ratos de O verdade. condomínio parou, não foi? Condomínio parou. Os condôminos lembram bem disso. Nossa, que terror. E agora a gente vai seguir na toada dos barulhos de bichinhos, mas agora vamos mudar um pouquinho, né, Pamela? Porque você contou aí que tem uns assobios misteriosos na madrugada em um dos condomínios. Conta essa 3 história horas da direito. Será que é algum fetiche aí? Não. Ainda não. Não? Ainda não. Então, nós síndicos, tudo que tem ação humana é fácil de você promover qualquer ação, né? Sendo advogado ou não, tendo boa vontade, escutativa e boa intenção, você consegue solucionar. Alguma medida você vai ter. Os bons síndicos, nós somos unidos, então nós conversamos, trocamos ideias, tudo para solucionar o problema, né? Eu não fui incomodada às 3 da manhã, mas eu recebi um vídeo das 3 da manhã às 5:30 da manhã num domingo. E não é comum aquela pessoa me mandar mensagem. Aí eu abri, olha, Pamela, tá tendo esse problema, você precisa resolver, porque se você não tomar uma ação, eu vou processar o condomínio. Falei, meu Deus, né? O que aconteceu? Aí abri, passarinhos cantando. Lindamente. Gente, no meio das florestas que se acabaram, né? Para construir as florestas de concreto, os condomínios. Você morar num condomínio todo arborizado, que contém sabiá laranjeira, maritaca, Nossa, papagaios, tucanos, águias. A gente teve também uma arpia que ficou, né? Porque nós temos aquelas caixas da água alta e elas ficam lá. A gente até teve que adiantar, porque ela começou a rodar. Eu falei, olha, adianta em 15 dias a lavagem, porque ela tá procurando para fazer o ninho. E qual que é o problema dela fazer o ninho? E aí, assim, mas não na caixa da água, porque do lado tem aquela passarela que passa de uma para outra. Então, elas fazem ali, né? Então, assim, elas ficam ali, colocam e vão. Aí os tucanos vão e comem os ovos. Por quê? É a questão da cadeia alimentar. Sim, sim. Então, isso é natureza, Normal. né? E o que acontece? Todo mundo namora, né? Todo mundo namora. Todo mundo, hoje em dia, usa o WhatsApp para flertar, para dar um match, essas coisas. Os passarinhos não têm ainda essa ferramenta. Então, o que ele usa? O canto, não é verdade? Eles vão cantar. O sabiá laranjeira, e eu estava lendo uma matéria sobre, inclusive, e até um dos meus conselheiros mandou, porque aí virou piada, né? Virou piada. A gente ria no domingo, 7 horas da manhã, eu falei, eu não sou obrigada a rir sozinha, mandei para os conselheiros. Então, o sabiá laranjeira, ele precisa cantar para atrair a fêmea, né? Então, ele gosta de gritar a partir das 5 horas, no amanhecer do dia, né? No raiar do sol ele começa. Trabalhador. Só que o sabiá, ele está dividindo a floresta com os prédios, com barulho, escapamento, é avião que passa, tudo. Então ele tem que gritar muito mais. Uau. Para ele não ficar rouco, muito inteligente, ele fez o quê? Vou gritar mais cedo. Então, 3 horas da manhã, Uau. ele começou a gritar. Sacanagem. Ele se adaptou. Ele se adaptou. Aí o meu condômino querido falou assim, eu não sou obrigado a acordar. Mandei pra ele a matéria, falei, olha, não tem o que eu possa Se fazer. vira, né? Você não é Falei assim, olha, Se muda. tipo assim, voa atrás dos passarinhos. Eu acho que é isso que ele esperava. E ele falou assim, eu não sou obrigada a acordar 3 horas da manhã, porque o relógio biológico do passarinho tá quebrado. Santa ignorância, Gente, inspirador. Principalmente casais que não estão muito bem. né? Inspirador às 3 lê horas da a manhã, uma história- data, lê- um horário pois é, mágico. Aproveita aí o canto e faz a sua cantoria aí. Aproveita. É que, na verdade, depois, vamos voltar aí um pouco para a comunicação não violenta, nós temos que ter escutativa. Aí eu fui entender, né? Então, ele estava com recém-nascido em casa, noites mal dormidas, então é o cansaço, na hora que dorme, entendeu? Não dá. Então, assim,
ele ficou muito chateado. Ele saiu caçando os ninhos e ele tirou Uau. foto. Nossa. Falou, ó, tá aqui, você tem que tirar. Eu falei, mas eu não posso. O crime ambiental é inafiançável, né? Gente. Olha isso. Mas, Então- Pamela, tem um detalhe interessante, que é o nome do condomínio, né? Isso. Deve Ele- ser, eu vou chutar aqui, Portal dos Pássaros, sei lá. Chácara dos Pássaros. Puxa vida. Ele tá morando. E lá é um condomínio residencial, é um condomínio horizontal. Então as pessoas, elas colocam, elas ofertam na janela frutas de manhã, Olha aí, né? tá Então os vendo? passarinhos vão comer. É comum você ver papagaio, Vou maritaca. reclamar no meu Só. condomínio das maritacas. Eu acordo Elas passam 5h20, cedo. ela Já tão lá, 5h22, ela acorda lá, vou reclamar. Não é uma delícia? Ah, eu amo, eu realmente amo morar naquele lugar. E o silêncio, ele é quebrado muitas vezes pelo barulho dos Se pássaros, fosse né? um ônibus, às 3 da manhã, Aí é ou um diferente. carro fazendo racha, coligando o motor turbo, eu garanto que a pessoa não ia reclamar. Porque aquele barulho já está no nosso dia a Sim, dia. sim. Então, minha mãe mora num condomínio que tem uma avenida na frente. Então, quem vai na casa dela, nossa, como é que você consegue morar aqui? Eu moro aqui há 30 anos, para mim já não tem mais não sinto mais nada. Então, o E é o silêncio É a às vezes adaptação das É, pessoas e o privilégio. E assim, eu vejo que as pessoas reclamam muito. Lá eu já tive problemas de barulho de namoro, de bola batendo, de tudo, de pássaro. Realmente, assim, eu falei, muito gente. inusitado. Exato. É. Eu falei assim, eu vou fazer o ranking, assim, o troféu da Nossa. reclamação mais criativa, É, né? isso Ele aí. realmente, vou entrar assim, com um processo, mas falar o quê, juiz? Olha, o pássaro não para de cantar. E E olha, aí? um condomínio que já tem esse privilégio de ter uma área verde, É. com pássaros, até a valorização do patrimônio dúvida, aumenta sem significativamente. dúvida. Tem um projeto da prefeitura, quem tiver até interesse, é só entrar no site da prefeitura, que junto com o Parque do Ibirapuera, que fala Projeto Manequinho Pássaros para a Cidade. Eu faço parte desse projeto. Justamente para você. É o viveiro do manequim, né? Exatamente. E aí, os síndicos, principalmente, eles podem fazer a adoção de pelo menos 5 árvores e plantar nos seus condomínios. Justamente são árvores Pro frutíferas, pássaro ir lá. normalmente híbridas, porque elas não criam grandes tamanhos e não atrapalham ali, dependendo do condomínio que solo. não tiver o solo, só tiver laje, né? Que tem muito jardim sobre laje. Você consegue fazer a adoção dessas árvores Olha aí. justamente para atrair os pássaros legal. para a cidade. E aí você veja, um É ao condomínio que já contrário, tem né? essa Já questão. o cara quer É. espantar. Quer tirar. Mas, ô Zito, como é que uma pessoa compra um apartamento num condomínio chamado, É. né, Chácara dos Pássaros, e aí ela espera que não vai ter... Quando você compra um apartamento, você não imagina que o nome do condomínio vai ter associado a uma região que, sei lá, de repente tinham pássaros ali. ali nós estamos muito né? próximos à Serra do Mar. Então tem, né? então tem naturalmente muita vai ter. floresta, tem tudo ali. Mas qualquer né? lugar que Tá no tem, ecossistema já, qualquer né? lugar que nem Tem ela- bastante área preservada. Até a Taúla era síndica de um condomínio que tem um manancial ali preservado, que é dos antigos Matarazos. Não pode mexer. Então- Ali tem todo tipo de espécie de pássaro. E ela né? falou, os moradores gostam e incentivam, colocam lá frutas, compram aqueles para colocar as alpiste, enfim. Então você veja, o condomínio tem toda essa tranquilidade, tem todo esse cuidado, os moradores, e tem mas o que ela bem disse é importante, né? A pessoa, o momento da pessoa é um momento delicado. Fica na conta da questão do de ter recém-nascido e o tudo sono mais. atrasado. Então, É. qualquer coisinha que atrapalhe, ela vai Tava com uma potenciar. sensibilidade mais Sem dúvida, sem aflorada ali dúvida. aos Sim. barulhos, né? Mas é um Assim, inusitado, hein? Pelo menos, eu nunca tinha. O que eu já tinha recebido é de pomba, que faz problema. E aí a prefeitura também tinha um projeto aí que você avisava a prefeitura, ela soltava os carcarás Sim. para ir pegar as pombas. Então olha. tinha isso daí, né? Agora, de pássaros, alguém reclamar, o pá tá cantando, poxa, fora do horário. O que eu vou fazer? Chama um biólogo para ele, se ele pode nos ajudar. Mas no meu lugar aqui, um biólogo, ó, você deveria colocar tal semente, que a semente vai fazer com que ele mude o sono. Aí vai ter um psicólogo dos pássaros aqui. Eu Exatamente. fui advogada de um condomínio que tinha o nome, né, de árvores, não vou falar o nome, mas tinha a questão das árvores. E a piscina, ela ficava no meio da mata com muitas árvores em volta. E assim, o piscineiro limpava e aí as folhinhas caíam na piscina. Aí não era um morador nesse caso, eram vários moradores que queriam se reunir para pedir a poda das árvores, porque sujava a piscina, né? Então você veja, é um contrapeso, Sem dúvida. né? O meu direito umbilical, né? Lá eu tenho esse problema, porque as garagens não são cobertas e as pessoas, quando adquirem o imóvel lá, já sabem que tem as árvores. Então, fala assim, não, você tem que remover. Não posso. Elas são contadas, né? Tem o TCA, tem toda uma questão ambiental que você tem que estudar, que você ir atrás. Tem dia para poda, tem tempo Sim, certo, pode- tem todo o tratamento que tem que ser feito, vai né? cortar uma árvore
Não A multa pode. vai ser Não, e pesadíssima, é crime, né? é crime. Tem. Nesse caso, quando eu marquei a reunião com esse grupo, eu falei, gente, feliz não enche o saco. É. Vocês estão morando no lugar Pois errado. é. Se vocês não gostam de árvores, Tem que vocês têm que se vocês. mudar daqui. É. As árvores, inclusive, chegaram antes e elas Pois é. devem ser respeitadas. Falou, o que você acha que a gente tem que fazer? Eu falei, abraça uma árvore todos os dias antes de entrar no prédio e depois você entre mais tranquilo. Seus problemas você deixa lá, porque aqui é pra você ter uma conexão Agradece diferente. que o ar que você respira é muito melhor que É o isso. forno. Muito melhor. E aí eu ainda brinquei, assim, porque assim, ele começou a pegar tão pesado nas reclamações. Nossa. Eu falei, olha, entenda, com todo o respeito, eu sei que você não tá no momento legal, né? Se você precisar de alguma coisa, se você quiser que fica com o neném, porque lá eu sou síndica moradora, né? Então, assim, eu tô aqui pra te ajudar. Eu só não posso mexer nos passarinhos porque eu não vou presa, crime ambiental, não é verdade? E esse é inafiançável, né? Eu não posso perder meu réu primário. E mesmo que não fosse crime, né? É. Eu acho assim, a gente tem que estar... preservação, é uma Faz questão de sentido, conexão né? com a natureza. Sem dúvida. Tudo que a gente passa hoje na nossa cidade, alagamentos, problemas ambientais, nós é que estamos dando causa, porque a gente não protege o isso bem aí. maior, que é a natureza. Eu prefiro 1000 vezes árvores do que dependendo de algumas pessoas, Oh. gente. Oh, Entende? Tem gente que é projeto árvores e inacabado de ser animais ou humano. a árvore de uma pessoa. E aí não entra escutativa, aí não entra absolutamente nada. Maltratou a natureza, maltratou os animais, desculpa, é criminoso, tem que ser preso. Sim. É assim que eu penso. E não é questão, vou depois plantar, fazer o que eles falam, vamos lá plantar 10, não sei quantos pinheiros, Compensação. fazer compensação ambiental. Não tem que ter compensação ambiental. Não tem que ter crime contra a natureza. Aí, você falou de compensação, é importante. Não adianta sair quebrando ou tirando árvore para replantar. Tem uma discussão até agora aqui na Cena Madureira que eles querem fazer um túnel. É um túnel que é de 600 Nossa, metros e eles é querem terrível. tirar 200 árvores tem mais de 50 anos. E aí centenários. você vai compensar uma mudinha ali que vai demorar quanto tempo para Exatamente. compensar? E Então a população está se manifestando. Tá. Fizeram passeata, fecharam. Então, ali nesse a caso área. aí, vai chegar o ponto de montar uma assembleia para ver se a gente vai cortar a árvore ou não. Se vai tirar o pássaro ou não. Vai chegar ao absurdo isso disso aí. tá morta. É, antes de mas chegar aí. olha, Chegar nesse ponto, né? É. do ser humano você não espere tudo. E olha, é uma coisa assim, a gente foi fala o que- assim, eu vejo vários síndicos assim, falando, nossa, maravilha, mais prédios, mais prédios. eu verdadeiramente, contrário, eu falo. não fico Eu feliz. também não. Por mais que eu seja síndica, mas eu tenho uma coisa maior que é ser ser humano e efetivamente querer ter essa conexão. A gente não consegue mais ver árvores, a gente não consegue mais ver pássaros, ouvir pássaros. É um privilégio quem tem essa Sim, situação. sim. Hoje, a gente tem torcicolo para poder olhar o céu assim. A É. gente anda com o carro assim, você não consegue mais ver nada, é só prédio. Só tem sombra. É alienação pura. E olhando Alienação para baixo pura. do celular. É também. isso. Você vai ficar ou com problema cervical para baixo ou para cima. Aí eu E o- faço questão, né, de comunicar. Nós temos um canal oficial, que eu chamo de boletim do condomínio. E se eu vejo uma maritaca, eu posto. Ah, eu Bom dia, né? Então, assim, eu reforço o tempo todo o quanto eles são bem-vindos, né? Inclusive, o meu vizinho de frente, ele alimenta, né? E tem hora do lanchinho, né? Então, assim, Viu? também tem a forma de instruir os moradores a forma correta. Por exemplo, você não vai colocar banana com casca, porque a casca vai ficar e vai atrair roedores. Então, é só a fruta mesmo. Eles Olha vão aí, lá, vão viu? comer e não vai atrair o roedor, né? Então, você tem que orientar. E, assim, para finalizar, o que eu falei para ele foi: olha, o condomínio é dos pássaros. Eles estavam aqui. A gente está lutando para mantê-los aqui, né? E querendo ou não, a forma que eles trabalham aqui, eles vão trazendo mais mudas, né? Nós temos um bosque Sim, lá na tem a frente, a sementinha uma vai- delícia. E a questão Exato. dele vai passar. É uma questão temporária que ele Não, tava já passou, e passando, é né? um condomínio excelente, de família maravilhosa. Lá o clima é muito gostoso, tem fila para morar lá de Olha aí. verdade. Olha só. Valorizou muito o condomínio com o trabalho que nós executamos lá. E ele estava no momento. Então, Sim. assim, o troféu da pior reclamação, ou da melhor, né? Foi o dele. Porque ele se arrepende de ter reclamado, né? Pegando o gancho dos Isso. pássaros e dos Tem mais um roedores, animalzinho aí? a gente tem a questão que é até bom falar, porque agora nós estamos justamente nessa época do saruês. Tem muito. O saruês, Onde eu moro tem muitos. os pessoas acham que são É o ratazanas. momento agora Nossa, deles... o pessoal confunde, tem Sim, que educar a confunde. população, né? Então é importante os síndicos que têm condomínios que possuem saruês, que procurem primeiro entender O que é? o que Como é, ele é. como é, o que deve fazer de alimentação, Isso aí. o que não. E o cuidado. Teve um condomínio que falou assim: vamos então, no grupo de moradores, que aí não é nem morador, são condemônios. Porque num grupo onde as pessoas se reúnem pra falar, e aí, vamos nos reunir à noite pra dar bica? Que é Bica, isso? olha o termo.
bica nos ratos, Meu Deus. não são ratos, né? Então, assim, é crime ambiental, tem que entender, o síndico, se ele não sabe, ele tem que entender, procurar... Acho que divulgar fotos, É explicar, isso. né, como que é o bichinho. É isso, No meu trazer, condomínio tem falar... uma campanha. Não maltrate isso. saruês, E ela eles sai têm no um- jornal da Sim. cidade. E eles têm os horários que eles aparecem, que acho que não sei se é final de É tarde. só de noite só. É. É só à noite, ele é noturno, porque ele, querendo ou não, ele é da família dos roedores. É. Lá eu também tenho, Sim. e eles vêm pela árvore, Eles comem E- escorpião, comem cobra. come cobra, Não, tudo. e eles Ele roubam- transmite raiva, transmite. Se ele te pegar e se ele estiver Morre de medo. infectado, E eles, né? furtam, Então, e eles furtam eles fogem de mini-mercados, você. dependendo do... Eles quê? furtam É. mini-mercados. Ah, é? Porque tem um caso bem rápido, vou falar. Ah, pensa como rato, você vai na ratoeira ou você teve vai, um né? caso Vai no que mercado. começou a desaparecer. Eles pegam mesmo embalagens, abrem Uau. embalagens. E aí teve um caso que a empresa de mini mercado me chamou e falou: Vanessa, Tem alguém você lembra roubando. que a gente falou que tinham crianças que estavam abrindo as embalagens de chocolate, de salgadinhos? Eu falei, lembro. A gente conseguiu identificar A o criança. infrator. Aí eu falei, Qual sério, apartamento? dá uma olhada no vídeo. Quando eu vi, eu falei, não. Aí eu mesma falei, meu Deus, que ratazana gigante. Não, são os saruês que você falou. Eu falei, meu Deus, como são inteligentes. É. Eles que estavam fazendo a bagunça nas prateleiras Olha do aí. mini mercado. Eles que estavam pegando, abrindo embalagens, comendo os chocolates. Aí você teve que colocar mudar o sistema de entrada Tive do, que do mudar, mercado. tive que mudar tudo. A gente teve que fechar com portas de vidro, colocar ar-condicionado que nesse mercado não tinha. Aí eu comecei a campanha maior no prédio. E aí a gente fez um comunicado muito bonitinho, inclusive. Se vocês quiserem, alguém quiser, eu posso mandar, explicando com uma página mesmo, inclusive para colocar na Eletromídia, fazendo aqui já a propaganda. Legal. Que a gente já mantém já lá, porque já faz parte. Vou compartilhar, é uma graça. E o pessoal começou a mandar, nossa, Vanessa, muito obrigada por explicar. Eu tô explicando pros meus filhos, porque a gente tava jogando futebol à noite e a gente viu passando correndo com aquele rabão. E a gente falou, meu Deus, o que é Um aquilo? ratão. Né? O pessoal E era- assusta, não conhece, assusta. né? Falta de conhecimento. Falando em rato, quem não tem aqui problema com gato que vem da rua? Nossa. Ai, mas o síndico não faz Se nada. puder falar o meu caos de Ai. gato aqui, não, é triste. Sabe? E assim, Se envolver barulho, a gente Não. fala. ai, porque Barulho o da minha gato, vida, da minha nervosa. o gato escala, ele vem por cima. E certamente ele vem porque alguém tá ofertando a comida, Sim, porque alguém isso gosta aí. muito, né? É. E assim, por mais que você explique, que você oriente, não coloque comida, tudo, as pessoas fazem. É. Só que assim, hoje o hábito é, né, síndica, resolva o meu problema, não é o problema da coletividade. Né? Então entra muito nesse problema. Olha, vai lá e resolve o meu problema com a vizinha, resolve o meu problema, né? E a gente vai entrando nesse Vocês querem dilema. advogados particulares, né, Zito? Pois é. Já que é advogado, pelo menos passa a consulta para o advogado e pague por ela. Então vamos para a plateia, mais uma participação aqui. Eu queria também saber de vocês se tem mais algum caso, além de animal, de barulho e perturbação, de pessoas, essas situações, né? Porque a gente falou bastante de animais, Foi. mas quem sabe Tem Vocês um têm que eu acho que a alguma outra? Catarina vai puxar Eu vou agora. puxar que a Vanessa tem uma história, gente, que mistura uma coisa de escutar a descarga do vizinho na madrugada, misturado com o tal do RNC. RNC. O que é esse imbróglio aí? Olha, Conta pra gente. essa do RNC é muito interessante, porque nos meus comunicados, inclusive, eu coloco esse termo e isso fica pegando no condomínio, né? E o pessoal fala assim, a síndica falou que tá tendo RNC. Porque a gente não fala muito em DR. Ai, teve uma DR. Ai, teve uma discussão. Ai, teve não sei o quê. Então a gente cria tantas formas, então vamos criar as nossas formas dentro dos prédios, né? Aí, claro, tem pessoas que gostam de aparecer um pouco mais, tem pessoas que sentem mais, tem pessoas que sentem menos. E na hora de namorar, né, falando aqui do RNC, na hora de namorar, tem pessoas que efetivamente que tem um RNC um pouco acima dos decibéis aí empolgado, permitidos, são os mais empolgados. RNC, ruído noturno constante. Ó, no português, claro, é o gemidão. Gemidão, É o gemidão. Tem RDC? Qual que é o RDC? Diurno constante. Pode ser também. É que diurno mistura com a panela de pressão, com o cachorro latindo, o barulho da bola. À noite fica mais evidente, é que nem gato no cio. Fica mais evidente à noite. Não sei quem já ouviu o barulho, mas né? Eu não sei se ele posso fazer aqui, mas de repente vai que pega mal depois Cadê do a meme, gemidão? né? Melhor não. Melhor não. Vai que eu vivo o meme. Meu marido vai falar assim, Fica pra Vanessa, se criatividade da preserve, audiência. né? Se preserve, Vanessa. Né? Ele vai falar isso. Aí, então, o que aconteceu? E detalhe, esse RNC, ele não é só pra mulher. Tem homens que gemem muito mais. Gemem mesmo. É isso. Até porque dentro de um condomínio, né? Já falamos aqui de questão ambiental, questão de
Animais, questão sexual, tá ficando um negócio Não, mas aqui. e que tem a ver com ruído, barulho e, obviamente, às vezes também inveja, porque às vezes não é algo que atrapalhe. Ah, é? Tem que Você verificar. grita mais que eu? Tem grito gente que mais tem inveja. E tem Uau. gente que aproveita a Ah, eu oportunidade, não fala, grito. vamos embarcar na mesma onda. Ah, E aí vai, né? O pessoal anima. É isso, anima, ainda ajuda de graça, terapia de casal de graça. Eu morei num condomínio uns anos atrás, que tinha um casal embaixo, no andar de baixo, que eu acho que eles chegavam em casa, eles tinham uma loja e eles chegavam em casa todo dia, mais ou menos umas 2 da manhã. Uau. E esse casal, a gente tinha 2 tipos de problemas com eles. É que um dia eles chegavam e brigavam, assim, pra derrubar o condomínio. Caramba. Era uma briga que dava, assim, da gente chamar a polícia A gente ama. Até a música, com né? medo de estar rolando agressão física. Nossa. E no outro dia, Era eles resolviam a reconciliação. briga. Você vê? Cara, mas eles chegavam às 2 e eu ia dormir. Eu tenho muita sensibilidade a sons repetitivos. Porra. Eu tenho Quanto uma tempo neurodivergência você que morou lá? eu morei 1 ano, eu saí por conta deles. Olha aí. Olha só. Saiu. É, mas é os incomodados que se mudem. Essa é uma Porque, né, máxima gente? em Aí entra um comum. pouquinho É da o minha seu, inveja também. constante. Às vezes aumenta a carência. Olha aí. Você viu? fala assim, você aumenta a carência. Aumenta a carência. Você fala assim, puxa vida. Todo dia? O que é Tem isso, uma né? coisa esquisita. Você não consegue também fazer nada diferente. Você fica desesperado. Teve um caso. Começa nesses- a comparar, né? É Ai, isso. Poxa, aqui tá tão É. monótono. Teve um caso, né, de um condômino, que ele foi me chamar. Ele falou, olha, Vanessa, eu quero que você converse com os vizinhos do apartamento do lado. Eu falei, do seu andar? Vocês não se conhecem? Não, a gente se conhece. Mas eu não quero que ele saiba Esse que, inclusive, assunto fui não eu dá, que né? reclamei. Aí ele falou, olha, é o seguinte, ele fica transando de forma muito agressiva com a mulher. Eu falei, tá tendo violência doméstica? Não, o problema é que a minha mulher começou a me comparar com o cara. Ah, Ai, E isso tá me Aí atrapalhando lascou. muito. Eu falei, olha, bom, e no que eu posso ajudar? Não, porque quer o endereço você... do sex shop? Eu te passo. Vai lá e... Eu quero que você converse com ele pra ele diminuir um pouco o ritmo. Ou você aumentar, Porque né? o barulho tá entrando pela suíte do quarto, e eu tô no quarto com a minha mulher, e ela tá começando a achar que eu tô muito devagar. Ah, Aí eu não é falei, não, possível. pera um pouquinho, você tá de brincadeira que você quer que eu fale isso? Eu falei, por que você não aproveita o entusiasmo? Olha Eu falei, vai por osmose, vai por energia, entra em consonância. Ou coloca uma televisão um pouquinho mais alta, sei lá. Não, eu não gosto de ser comparado. Não gosto de ser comparado. Eu acho que ela depois começa a ficar puxando conversa, ele fica puxando conversa com a minha mulher no elevador. Ah. E eu já não tô gostando disso. Eu falei, então você vai ter que ver com ele, do seu andar. Porque E é um problema da qual eu não posso Sim. me intrometer. Só que teve um que... Esse foi um, né? Aí teve um que a mulher, eu fui conversar. Ela falou, sabe que ele me algema. Aí eu falei, como assim? Ele te algema? Mas é com consentimento. Eu falei, ele tá mas você permite? Não, eu gosto, inclusive. Eu falei, bom, eu só estou conversando com a senhora porque nós tivemos mais de 2 vizinhos reclamando, ou seja, problema coletivo. E aí o vizinho de baixo, principalmente. Porque ele disse que a A cama cama se mexe. tá mexendo muito. Ela Exorcista. falou, não, a Ai. cama não se mexe, ela anda. A gente começa na parede e termina na outra. Ela Aí falou eu, isso? É, falou. Aí eu falei, nossa, que incrível isso. Você nunca pensou detalhes. Papel vai na síndica, hein? Eu falei, escuta, mas não tem Vai como na você síndica. prender na cama na cabeceira, né? Na ficar presa. Não, porque depois vai dar mais problema. Porque as paredes aqui são casca de ovos, Vai né, quebrar, Vanessa? né? Você sabe. Imagina. Então pode dar problema. Aí eu falei, nossa, então, é pior que tá um problema grande, porque se fosse só uma unidade, vocês teriam que resolver entre si. Seria aquela inveja e paus. Mas nesse caso, não. Os vizinhos estão reclamando. Ah, mas daí fica desafiador. Eu falei, por que você não vai num motel com seu marido? É caro, Aluga né? lá Pagar uma. conta. Ah, não, mas a gente já tem apartamento pra isso. A gente resolveu casar, inclusive, pra economizar. Uau. Aí eu falei, puxa vida, que Complicou, hein? complicado. O que eles acabaram resolvendo, né? Eu falei, queria outras fantasias. Aí eu falei, tem tantos lugares que vocês podem desenvolver a criatividade, que você tem que ajudar nisso, nessa Sim, parte de tentar no chão, mediar. no banheiro, Eu na falei, de cozinha. repente vão nesses Na outros... escadaria do prédio. Então, na escada aconteceu lá no já. Barrilete. Barrilete, escadaria. Eu acredito que todas nós síndicas aqui vamos concordar em unanimidade. A sauna do condomínio. É aquático. Eu não sei o que acontece com essas saunas. Elas são atrativos, assim, né? E depois da... Tiveram que colocar câmera dentro da Não sala. dá pra colocar, né? É sauna. Não dá. Exato. Então, assim, é um local de foro íntimo, porque as pessoas estão De biquíni. desnudas, biquínis e tudo isso. Sunga. E eu tive uma que eu fechei de vidro, né? Aproveitei a questão da pandemia, eu falei assim, olha, como ela é pequenininha, vai ser com horário agendado, então agora é agendar, Tá certo. entendeu? Dá Um jeito criativo da de gestão. organizar ali. Uma pessoa por vez. Ai, gente. Muito.
Eu tenho uma dúvida. Eu queria saber sobre crianças que brincam dentro enfim, da sala, do quarto, Eu juro pra bate-bola, você que eu tô anda de chegando à bicicleta. conclusão que a maioria dos adultos nasceram de um ovo. Eu já tô chegando nessa conclusão, porque o que as pessoas reclamam, claro, que tudo que passa do limite, Sim. do anormal, né? Agora são crianças. Elas não têm, acho que nem Discernimento, né? discernimento para saber que elas estão pisando mais forte, gritando mais Cai numa alto. bola, né? bate uma bola no chão. É tudo muito de encontro Isso. na história do gatinho e da patinha, É né? verdade, mas também Isso. tem uma coisa, né? Crianças que são criadas e educadas em apartamento, elas já devem, como crianças já, saberem as regras. Sim. Eu lembro que quando meu filho, a gente morava em apartamento, eu tinha muito receio de incomodar os vizinhos. Sempre tive. Eu acho que respeito é fundamental. E por mais que sejam crianças também precisam crescer com a educação e limites, né? Mas as É, não- crianças, sem te interromper, mas interrompendo, as crianças que dão trabalho são os pais que não cumprem regras. Sim, Porque que não criança são vem, criança modelo. repete. É isso, não que não são modelo para os Já seus está filhos. sendo criado eles estão sendo criados para serem condôminos antissociais. Exato. Porque aí no pai fala assim, eu tô pagando, vai lá, meu filho, destrói mesmo o brinquedo. Mas é porque não são modelos, mas assim, quando vem para um condomínio, Tem que assim como os ser. adultos recebem ali a sua convenção, a seu regulamento interno e sua carta de boas-vindas, ele também tem que entender aquilo e passar isso para os seus filhos. Porque eu vejo muitas situações em que as crianças, elas ultrapassam aquilo que seria tolerável. E aí não é porque é criança, é porque é falta de educação mesmo. A gente vai chegar sempre vai ter o extremo. Sim. Né? Sempre vai ter. E a minoria do condomínio que provoca, né? Aí fala assim, a síndica me persegue. Não, cara, é igual na escola. Você certamente vai lembrar dos bagunceiros da sua sala. Nunca daqueles que sentavam na frente. Você não vai lembrar, né, dos nerds. Não ficou na sua memória. Ficou aquele que te atrapalhava, que causava, que era desrespeitoso. Essas pessoas marcam a nossa vida. Até pra gente aprender como não ser, né? Agora sim, Mas as existem- pessoas que reclamam de tudo. Tem pessoas sensíveis a movimentos repetitivos, e crianças repetem movimentos, e reclamam. Reclama de bebê de 1 ano, reclama do engatear, que tá com a mãozinha, reclama. Então, assim, tá tudo no máximo, né? Eu vejo que a tolerância tá cada vez menor, e tá tudo, assim, pegando proporção gigantesca, né? Tá difícil a convivência. por conta Mas dos assim, a limites. gente tem que entender que também tem crianças que não têm limites Sim. e que ficam ali fazendo bagunça 11 horas da noite, É que isso. os pais realmente não controlam. E existem soluções técnicas para se Sim. resolver, né? Dá para colocar o tapete de Sim. EVA, dá para educar também, combinar com as crianças, olha, a Isso. partir desse horário vai brincar de Vai não sei o reduzir, quê. vai jogo de É tabuleiro. É. E trazer essa coisa da infância para dentro do seio familiar. Porque a verdade é que a vida tá tão dinâmica. Você fala assim, olha, eu odeio o WhatsApp. Você e um monte de gente odeia o WhatsApp. E até as crianças odeiam o WhatsApp dos pais. Que às vezes ficam Rouba a alienados atenção dos seus deles, próprios. né? Aí não tem o brincar mais. A Exato. gente hoje tem que pagar O para tempo de lugares qualidade. para brincar com seus É isso filhos. Você vê num período de férias, você tem que contratar uma empresa de assessoria esportiva e recreação, porque você não consegue brincar com o seu filho. E aí é mais fácil deixar ele fazer tudo o que ele quer e tá tudo bem. Não tá tudo bem. A verdade é essa, tem que ter um limite. Quando você resolve morar em sociedade, dentro de um condomínio é o espaço comum a todos. Dentro da sua casa, você não pode fazer tudo o que você quer. Essa coisa, Zito, direito de propriedade, ele é relativo. Sim. As pessoas ainda acham que o direito de propriedade, ele é absoluto. Ele não é absoluto e Sim. ponto. É o famoso dentro da minha casa, É eu isso, faço faço. o que eu Não é, quiser. você Só que faz, não. o desde que ele vai fazer parte do universo das famílias. E talvez a grande dificuldade é você tentar entender, ou melhor, trazer um pouco de conscientização àquele espaço coletivo, de que as regras vão ter que ser cumpridas por todos, que sim, um pouco de tolerância e empatia vai muito bem, Sempre. mas se você não entender que todos que participam daquela casa, incluindo as crianças, vão ter que ter os seus limites. Eu lembro do meu filho, ele falava assim, mamãe, já deu 10 horas? Eu falava, ainda não. Ele falava, tá bom, mami, que eu não quero atrapalhar o vizinho de baixo. Ele era pequenininho, 5 anos ele tinha, hoje tá com 16. Eu falo que ele é um ser educado para viver em sociedade. Eu fico orgulhosa dele, porque eu vejo ele fazendo as coisas e falo, aprendeu. E eu não falo nada, eu falo, modelo, é ser modelo. Às vezes a gente pede para o que o outro faça, mas E você você não dá o já era exemplo. síndica? Nessa época, não, antes já ele já fazia certinho. Ó, Eu não era, mas bonitinho. eu já era o quê? Condômina, já era moradora, já era ali vizinha. Então, eu falo muito dos papéis de cada um no mundo. A gente, quando tá num papel, a gente tem que procurar fazer esse melhor papel. Sim. Então, a Vanessa tô aqui, criando um movimento enorme para passar um pouco daquilo que eu tenho de experiência para o outro. Vou procurar fazer o melhor que eu puder. Eu, como vizinha do prédio que eu moro, vou procurar ser a melhor vizinha. Eu, como filha, eu, como mãe, eu, como profissional, os papéis que eu estiver desempenhando também. E as crianças,
que foi uma excelente questão. As crianças, elas são barulhentas mesmo porque elas são felizes, mas até na felicidade a gente também tem que ter um limite. O pessoal lá tá transando loucamente, mesmo naquele momento, atrapalhou 3 unidades, é coletivo. Vamos tentar diminuir um pouco, cria uma outra fetiche, uma outra questão, vamos tentar melhorar aquilo. O meu cachorro late muito, a gente já sabe, né? Teve casos extremos de cachorro, que um morador falou assim, por favor, você não pode indicar pra vizinha, pra ela tirar as cordas vocais do cachorro? Meu Deus. Eu olhei pra ele e falei, o senhor é um monstro. Eu falei, sou a síndica contratada, eu falei, o senhor é um monstro. O que é isso? O senhor quer que tire as cordas vocais do cachorro? O senhor é louco? Coloca a coleira que dá choque. Você me chamou de louca? Eu falei, se eu chamei de louco mesmo, não chamei só de louco, de monstro. O que é isso? Então, assim, a gente ouve as coisas, não é tudo bonitinho nos condomínios. Não é. A gente lida com o melhor do ser humano e a gente lida com o pior do ser humano. Essa que é a grande verdade. Mas é porque é o único local de fala, Vanessa. É. As pessoas hoje vivem vidas difíceis, têm trabalhos que não gostam, às vezes não tem o poder de fala no ambiente em que convive, e o único lugar que ela pode se expressar e soltar tudo, aquele ódio dela, tudo, é na casa dela. E é o síndico que vai ouvir. É. E ainda vai falar assim, tô te pagando pra isso. Por isso que a Só gente tem que que criar não. esses movimentos, que é o que vocês estão fazendo aqui, eu acho bárbaro, e passar essas questões pros prédios, nos grupos dos E prédios. sabe como é que é a porque forma senão boa não de você adianta. passar isso aí? Você tem a eletromídia. É isso. E a comunicação é um ponto que eu sempre vejo, quando a gente acaba conhecendo um síndico mais profundamente, entendendo o dia a dia dele, você fala, poxa, por que aquele condomínio está sofrendo isso aí? Você vai ver, no condomínio não tem uma comunicação. Então, isso que você falou, toda essa aula que você deu direitinho de demonstrar o certo e o errado, de alguma forma, eu imagino que você tem que passar isso. Eu passo Você diretamente. entendeu? E aí, por exemplo, agora, estão chegando na época de férias. Qual que é o estalo dela? Já, vai chegar nas férias, vamos relembrar algumas coisinhas, Sim. a criança vai ficar dentro de casa, tá chovendo, não tem área comum. O vai condomínio vai ter recreação, já tá colocando Você vai recreação. precisar fazer um auxiliar movimento. Tem que ter uma comunicação. Um dos pontos importantes também na parte da isso. sindicatura é a comunicação de tudo. Comunicação, tá errado aqui tal situação. Não sei, do gemidão, você criou essa sigla aí, fundamental, porque, olha, você tá no gemidão, aí você cria a siglazinha, você fala, lembra que a síndica postou lá o tal do R? Então, talho do R lá. Aproveitando até que voltamos aí no assunto do gemidão, Paula tá aqui, né? Gente, você síndico que sofre com esse tipo de ruído no seu condomínio, Eita. nós temos uma ferramenta que vai ajudar a resolver esse problema, que é um episódio sobre gemidos sexuais no condomínio, que foi gravado pela Taula para a série Pacificando Condomínios. Você dá umas dicas lá, né, de convivência, como o síndico pode agir. Conta um pouquinho, Taula. É um episódio super assistido, né? É, campeão. Porque realmente, ainda mais para nós mulheres, abordar esse assunto, esse tema no condomínio nem sempre é fácil, né? E acho que para todos, na verdade. E a gente gravou, foi muito legal, porque a gente conta passo a passo como o síndico pode fazer, como o condômino pode fazer quando ele está vivendo essa situação do vizinho animado, né? Do vizinho que tá vivendo bem. E eu tenho, até contei uma vez. Vivendo bem? Eu tenho uma história, tá vivendo feliz, mas até, como a Vanessa disse, né? Na felicidade a gente tem que ter limites, né? Quando a gente vive em coletividade. E eu tive um caso num condomínio meu, e ele me procurou e fez assim: eu preciso falar com você sobre aquele assunto que você gravou. Gravou o quê? Assunto que eu gravei aquele assunto vídeo, porque eles passam, né, entre eles, e a gente coloca na eletromídia e tal. E é muito útil, gente. Se você não tem coragem como síndico de encarar a situação, ou se você como condômino tá constrangido, passa o vídeo. Manda o link. Manda o vídeo, manda o meu vídeo lá. Já mandou? Super útil o vídeo do Pacificando Condomínios, que a gente fala dos gemidos sexuais, é muito didático. E esse meu condômino falou: olha, do vídeo que você fala, ele tava constrangido porque ele tava com a filhinha dele. E aí eu falei, vídeo? Aí depois ele me chamou sem a menina e me falou: dos gemidos sexuais, eu tô com um problema muito sério com meu vizinho. E aí, realmente, ele falou: olha, eu assisti, eu já fiz tudo que você falou que eu podia fazer. E você fala que o último estágio, o recurso é recorrer à síndica. Então, o síndico, você é minha síndica, então tô recorrendo a você. Eu achei o máximo. E realmente, eu conversei com o vizinho que tava fazendo barulho, gente, e o vizinho fazia assim pra mim: eu vou comprar um decibelímetro e vou colocar pra eu saber se realmente eu estou infringindo. Sério? Se eu estou infringindo alguma lei. Porque qual é o limite
limite que eu posso chegar. Eu saber? falei, gente. Aí ele, outra coisa, eu quero que você me diga em qual área da casa que eu incomodo mais. Eu Ah, já não. fiquei pensando, meu Deus. Ah, não. Eu fiquei muito. Na sacada. Ela tem um Sério, parque de gente. diversões. E aí, de Não, verdade, é. melhorou depois que a gente Que bom, conversou e fez tal, melhorou. gosto. Mas voltou a acontecer há pouco tempo. E ele foi lá na administração, porque a gente mandou uma cartinha de orientação. Ele foi na administração e eu roxa já, porque quando ele entrou eu já sabia o que era, né? Ele, o que tá acontecendo, tal? De novo, né? A gente já conversou sobre isso. Eu falei, então, acho que o seu decibelímetro tá descalibrado. Tá descalibrado, porque a gente voltou a receber reclamação. Então, Tomou, você tá tomando assistam suco afrodisíaco aí. Pacificando. Você vê, são os extremos, né? São os extremos. A gente não pode nem muito pra cá, nem muito pra cá. É o equilíbrio. Que a gente fala que é o do razoável, né? Ah, mas porque bom senso não vende no supermercado. É verdade. Se bom senso fosse vendido no supermercado, acho que todo mundo compraria ou não. Mas a questão são os extremos. Tudo que é muito extremo não é legal. A gente fala muito das questões de RNC, né? Mas a gente tem as questões de partidas de futebol. Nossa. Poxa vida, as partidas de futebol, os caras fogem da normalidade. Vão pra um barzinho comemorar fora se você tá desequilibrado. Às vezes as pessoas são até meio doentes. Não é nem falar gol, ele Teve fala. Ele monte xinga de o outro. palavrão. Ele não É isso, fala o gol do meu palavrão. time. Ele Eu fala chupa pra cá. Palavras de baixo calão, É o que terrível. é péssimo. Eu mando comunicados falando sobre palavras. E pior, teve um caso que o cara foi soltar um rojão rojão? pela sacada. Nossa. Ou seja, o cara é um louco. Aí é barulho É. junto com risco de Com incêndio, tudo, um monte de com tudo. coisa, né? Porque as pessoas acham que podem fazer tudo dentro das suas unidades nessa privativas. hora vale tudo, sabe? Barulho, vale extravasar. É. Teve casos de condomínio do cara soltar rojão e eu tava de ponta cabeça. O rojão foi na outra. Não é demais. Eu tive um caso com criança, só para finalizar assim, foi muito triste, porque eu não sou advogada, nem tudo isso, mas eu gosto muito de pessoas. E a minha formação me fez atender e ouvir as pessoas, né? Então eu tive um problema coletivo. Eu não sou advogada, mas eu estudo muito direito condominial, porque me ajuda muito, né? Então eu tô sempre me atualizando para poder levar os melhores para os condôminos. E aí eu fiz uma conciliação entre as unidades, chamei o reclamado e as reclamantes, né? Sentamos para conversar. Ele falou: olha, eu faço meu samba aqui sim, eu passo do horário sim, mas ninguém tá falando aqui da filha dela que grita de madrugada, que tem problema. Ela tem paralisia cerebral. Eu falei: olha, acho melhor a gente parar por Meu aqui, Deus porque do céu. assim, o senhor está fazendo por opção. Ela está fazendo Exatamente. por saúde, Isso. porque É a a condição dela. condição, por condição, Especial. né? E assim, toda vez tem o barulho, porque além de todo o problema que ela tem, o barulho deixava ela mais Mais agitada. sim. agitada. Então ela gritava assim Sim, pra sim, parar, sim, sabe? sim, A mãe dela mandou o vídeo pra mim, gente, é muito triste. E É o que ela falou, é o isso. pior e o melhor do É. ser humano. E assim, né? a gente tem que incluir. Condomínio sem inclusão não é a solução. Não Virou é. até inclusão. Hoje a gente Isso tem aí. as questões dos atípicos. Os atípicos fazem parte da nossa sociedade e sim é uma responsabilidade do síndico. Eu entendo que é uma E da questão que toda a sociedade, sociedade deve abraçar isso. Eu falo do síndico porque o síndico ali é a ponte, é o interlocutor, é o representante da coletividade. A gente tem que incluir. Quem não inclui, exclui. Quando Exclui. você exclui, eu sou consteladora sistêmica, tudo que você exclui causa desequilíbrio no sistema. Sim. E aí o condomínio vira aquele condomínio que é inadministrável. Entra um síndico, sai um síndico, porque ninguém quer tomar conta do problema, né? E assim, os atípicos fazem sim barulho, porque a forma que eles têm de se comunicar. manifestar, de se Às comunicar. vezes não tem adicção. É. E nesse caso, eu vi que a conciliação realmente não ia funcionar. É. E eu falei assim: olha, a partir de agora, todas as tratativas, eu te adverti, te mutei e chamei para conversar. Nós estamos passando o problema para o senhor. A outra unidade não tinha uma pessoa típica, mas ela teve que isolar todo o Nossa, apartamento dela, é gastou uma isso. fortuna. Ela morava dentro de uma bolha, né? Olha que absurdo. E, claro, só dentro do quarto, porque é muito caro. Aham. Então ela não podia sair, né? Tu viu no quarto. Então, exato, vivia no quarto. Por fim, o que incomodava mudaram do condomínio, foram embora, porque eu não cessei as multas, levei para quintuplicar, né? Aí depois decuplicou, aí o bolso não aguentou Foi e embora. bora. Ele ia continuar resolveu. com a bagunça, ia continuar com a resolveu. bagunça E uma dele. solução legal é fazer o cara recorrer em assembleia. Você quer É isso recorrer? aí, expõe o Recorre cara. em assembleia. A senhora não vai voltar atrás? Não, não volto atrás. Uma vez que o senhor foi multado, o senhor resolva na assembleia. O senhor vai ter que me expor. Eu Sim. falei: paciência. O senhor tem a opção, ou o senhor vai É isso na aí. justiça e tentar Ou anular a você se multa. adequa ou você vai se É expor. isso. Aí as pessoas falam assim: porque você é muito direta. Gente, também tem essa questão, Tem que né? ser objetivo. As pessoas criam ruídos dentro dos condomínios e um barulho desnecessário. Graças a Deus é a minoria, mas é uma minoria barulhenta e que efetivamente cria um caos, né, naquele ambiente. Multou, recorre em assembleia. Não quer recorrer em assembleia porque não quer se expor?
Não tem problema, vai no judiciário, vai buscar guarida lá. Agora, o síndico ele tem que tomar cuidado com essas questões, né? As questões dos extremos, o que é coletivo, o que não é coletivo, o que é particular, o que não é. Eu sempre falo, procura um advogado, então, e a senhora, por favor, se consulte com o advogado. Aí ele vem e fala, então, sabe que eu me consultei? Mas ele disse que a senhora tem razão, mas a gente não pode dar um jeitinho. Eu falo, não dá. Né? E aí quer dar jeitinho, né? Gente, a conversa É maravilha, rende muito. Então vamos caminhando aqui para o final. E esse foi o terceiro episódio da nossa série Causos de Condomínio, feito em parceria do Síndico Net com a Eletromídia. E barulho é o campeão, é o número 1. Então, assim, todo condomínio tem, todo síndico passa por isso, todo morador passa por isso. E a gente espera que com todas essas histórias que a gente contou aqui, que os nossos convidados trouxeram, a nossa plateia... Trouxe casos, trouxe dúvidas, perguntas e apresentamos diversas soluções que isso tudo possa também ser aplicado aí no seu condomínio. Um agradecimento para a Vanessa, para a Pamela, para o Fernando Zito, para a nossa plateia super animada, engajada e para você que também ficou com a gente até o final. E no próximo e último episódio, como é que anda o grupo de WhatsApp do seu condomínio? Muita treta, confusão, fake news? Pois é sobre esse assunto que tira o sono de muita gente que nós falaremos. Eu te aguardo lá.